Fala galera, what's up? Aqui quem fala é o Richard Duarte. Estamos aí, pessoal, para a nossa parte 3, né, da nossa aula 22. Não vou garantir que essa é a última parte, porque a gente vai falar de um conteúdo muito importante, pessoal, muito importante, e é um conteúdo bem avançado. Já é bem avançado, tudo que a gente está fazendo a partir de agora já é avançado, tá? Mas é uma coisa que pode confundir um pouquinho, porque é uma coisa que lida com costumes, ouvir bastante como que é usado, para a gente ficar bem adaptado e bem acostumado a isso. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. A gente vai falar do quê? Da preposition stranding, né? Esse é o nome correto dessa situação, né? Preposition stranding significa o quê? São aquelas preposições que são utilizadas no final da frase. Vamos lá, pessoal. Antes de a gente começar a falar sobre isso, eu gostaria de falar aqui, gramática versus coloquialismo, né? Coloquial. Como assim, pessoal? Eles falam que muitos gramáticos dizem que usar a preposição no final da frase não é correto, né? Não, é uma coisa que é incorreta de se fazer. Que é coloquialismo, né? Que é coloquial fazer isso. Coloquial é uma forma popular, né, pessoal? Mas o que acontece? A gente vê nos séries, a gente vê no filme, nós vemos que eles usam muito isso. É uma coisa que eles usam no dia a dia. Então, o que acontece? Eu não quero, no meu objetivo de inglês, o meu objetivo, né? Eu não quero ser o mais perfeito gramático assim quando eu estou conversando com eles. Não, eu quero falar exatamente igual a eles. Claro, é importante, não vou dizer que não é importante, com certeza eu não poderia nunca dizer isso, que não é importante saber exatamente como funciona a gramática, corretamente a forma de falar tudo. Concordo. Mas o objetivo numa língua é a comunicação, é o principal. Então eu quero falar o mais próximo possível de como os nativos falam, de como eles falam. E eles usam preposition strands, eles usam preposições no final da frase, que a gente vai aprender agora. Então, pessoal, no caso, apesar de não ser gramaticalmente correto, eles usam e muito. Qualquer série que vocês vão ver que eles vão utilizar. Então, por que não aprendermos dessa forma? Tá? Então, vamos ser iguais a eles, né? Aprender iguais a eles, como eles usam a língua, para que a gente possa ter uma comunicação mais eficaz, né? Para que a gente possa se conectar mais com eles, que é isso que é o inglês. Isso que é qualquer língua, é falar como os locais, né? Os locals, as pessoas da região, para que a gente possa ter uma comunicação e cada vez mais poder ter uma comunicação eficaz com as pessoas. Essa é a palavra. Então, tirando essa parte aqui, né? Vamos até tirar essa parte aqui. Pessoal, antes de a gente começar, vamos olhar para essa seguinte frase aqui, ó. Where are you from? Aquela frase bem básica, né? Bem simples que todo mundo sabe. Where are you from? De onde você é, né? Então, pessoal, a gente conhece essa frase tão bem, né? Essa frase é tão falada quando a gente está na escola, quando a gente vê alguma coisa, uma série, quando nós vemos alguma coisa. Ela é tão falada que where are you from? Automaticamente a gente já sabe o que é. Sem se preocupar que essa frase tem uma preposição no final. O from aqui. Vocês já perceberam que tem um from aqui no final? Se não perceberam, não tem problema, porque é normal. A gente já está acostumado a utilizar essa frase muito. A gente sabe que eles usam dessa forma. Então isso que é o que importa, né? Mas vamos analisar essa frase. Vamos traduzir ao pé da letra, né? Palavra por palavra. Olha como ficaria. De onde, nem de onde, onde você é de. Onde você é de. Se a gente traduzir ao pé da letra, né? Palavra por palavra. Onde você é de. Então você sabe que a frase é de onde você é. Então a gente sabe que é isso. Mas esse de aqui, ele está no final. Vamos ver no português. No português a gente fala ó, de, né? De, ó, o from. De onde. Então vamos colocar, digamos que o from ficasse aqui, ó. De onde você é. Perfeito? Então no português é aqui que vem. Só que no inglês, não. As preposições, muitas vezes, eles vêm no final das frases. Where are you from? Só que o ponto aqui é, a gente já conhece essa frase tanto, where are you from, 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 toda hora a gente está utilizando essa frase, que a gente não se importa que tem uma preposição no final. E é justamente isso que eu quero que a gente comece a focar, entendeu? Não ficar se preocupando, essa preposição está no final, será que está no final? Não, a gente tem que aprender a utilizar as palavras tanto a ponto que todas as palavras que tiverem preposição no final se tornarem um where are you from? A gente já sabe que é desse jeito. A gente não precisa ficar pensando que a preposição está no final. Tá bom? Então esse que é o intuito, usar tanto, escutar as pessoas falando, muito, eu já sei que a frase é assim, que a preposição fica no final.
Tá bom, já sei. Eles falam assim. Eu quero falar do jeito que eles falam. Entendeu? Então esse que é o intuito. Where are you from? Todo mundo sabe que a frase é assim. Mas ninguém se importa que isso aqui é uma preposição que está no final. Mas com as outras palavras é um pouco peculiar, porque fica um pouco diferente. Vamos lá, vamos ver como assim. Eu escrevi esse material, vai estar lá na pasta, tá, pessoal, da aula 22. Eu escrevi, pesquisei muito pra gente estar tentando facilitar o máximo possível, inclusive pra mim, né? Porque quando a gente ensina, a gente consegue deixar de uma forma que a gente cria uma regra, né, na nossa cabeça. Então, vamos lá. Criando esse material, eu pude notar algumas dicas que a gente pode utilizar para saber quando usar assim. Vamos lá. Primeira dica. Analisar os padrões assistindo muitas séries, nativos falando, desenhos em inglês, etc. Ou seja, o que a gente acabou de falar, né, pessoal? Então, escutar, ver, analisar como eles falaram, tentar reproduzir da mesma forma, entendeu? Então, é ouvir como eles falam e reproduzir. Então, é deixar isso natural para você, igual o where are you from. A gente já viu tanto que a gente não se preocupa que a preposição tá no final, né? É diferente do português. A gente fala de onde você é e no inglês é onde você é de, né? Traduzindo, claro, ao pé da letra, né? Palavra por palavra, mas a gente sabe que não é. Então, primeira coisa, tá acostumado com a língua. É isso que eu faço hoje. Eu assisto tanta coisa e presto atenção do jeito que eles falam e reproduzo. Próxima situação, né? Analisar e decorar as preposições específicas de cada verbo, tá? Neste caso aqui a gente vai falar um pouco mais para frente, mas a gente sabe que cada verbo, tá? Cada verbo ele vai ter o seu conjuntinho, ele vai ter a sua preposição que é adequada a ele, né? A gente já viu alguns. Por exemplo, a gente não, quando eu quero dizer falar com alguém, eu não falo, por exemplo, I speak, né? Eu falo with. Então esse with a gente sabe que é com we speak. Eu falo com, né? Agora, por exemplo, eu converso com, a gente sabe que é I talk to. A gente viu que é o talk, a gente usa o to. Então, pessoal, aqui é analisar e decorar, tá? Não tem uma regra específica, a gente pode até tentar procurar uma regra, mas não é isso que a gente quer. A gente não quer ficar pensando em regra, a gente quer saber como é. Então, simplesmente é to talk to, acabou, to talk to. Então, eu sei que com to talk é o to, acabou. Acabou aí meu estudo sobre essa palavra. Tá bom? Então, quando a gente fala em analisar e decorar as preposições específicas, é isso. Sabe que o talk é to, speak with. To think, verbo to think, verbo pensar. Por exemplo, pensar em alguma coisa. Pode ser to think of ou to think about. To think ele pode ser utilizado qualquer um dois, esse aqui, né? Um desses dois, tá bom? Mas você sabe que é um desses dois, tá bom? Então, é gravar, né? Isso é através de estudando, fazendo os exercícios que a gente já passou aqui, vendo mais exercícios na internet, para gravar com cada verbo qual é a sua preposição específica, tá bom? Perfeito, pessoal? Então, analisar e decorar as preposições específicas de cada verbo. Perfeito. E agora, a última. Usar, né? De fato, usar o que foi aprendido nas conversações até se tornar igual o where are you from, que a gente falou. Usar tanto, escutou tanto que tu já sabe que where are you from é de onde você é. Sem se preocupar que esse from, essa preposição, está no final. Tá bom? Então essas são algumas dicas. Vamos lá. Outra coisa aqui importante, outra dica, né? É as preposições mais usadas no final, né? Aqui eu simplesmente de todas as frases que eu estava estudando, eu fui vendo, né, procurando por exemplos, frases na internet e a gente vê padrões. Então aqui, ó, from, né, de, about, sobre, for, por, with, com, of, de, to, on, in, at, of, by, like. Então não vou ficar traduzindo todos porque a preposição pode ter um significado diferente de acordo com a palavra, tá, pessoal? Então a preposição às vezes não tem só um significado. Mas esses aqui são os principais, né? From, about, for, with, of, to, on, in, at, of, by, like. Like como uma preposição? Sim. Tá bom? Agora vamos aprender como que é usada. Vamos ver. Aqui a gente vai ver diversas frases, tá, pessoal? Pra gente ir analisando direitinho. Primeiro, mais umas dicas, né? Mais um conjunto de dicas aqui. Eles são bastante utilizados com W8 questions. W8 questions. Então, perguntas que usam, né, as perguntas WH. Por exemplo, what, where, when, how. Ou entre outros, né, que a gente já sabe que tem. Why, whose, tá bom? Com W8 questions. Então, eles são utilizados nessas situações. Usado também, pessoal, com construções de phrasal verbs. Sabe que phrasal verbs, né, são... a gente já sabe que phrasal verb são duas palavras, certo?
Então, essas preposições no final também significa quando aquele phrasal verb já é montadinho. Por exemplo, assim, ó, to look for. To look for é o phrasal verb procurar. Então, eu não posso separar o look do for. Quando eu digo não pode separar, ele não pode sumir, entendeu? Tá? Ele pode separar, a gente vai ver mais pra frente como funcionam os phrasal verbs, mas quando eu digo separar, ele não pode sumir, ele tem que estar em algum lugar, tá? Na sentença, na frase. Por exemplo, aqui, ó. Neste caso, né? To look for é um phrasal verb inseparável, então aqui sempre vai estar perto. A gente vai ver mais pra frente, eu não vou ficar me aprofundar muito nisso. Por exemplo, to get rid of. To get rid of, isso aqui significa se livrar, né? Se livrar de alguma coisa. Então, isso aqui não vai poder não vai poder ser separado. Então, é to get rid of. Então, se ver esse of no final, é porque ele faz parte do get rid. Get rid of, tá bom? To ask for, tá bom? Então, esse exemplo, dependendo da situação, pode ser que ele seja um phrasal verb também, que ele já é construído desse jeito, não pode separar, tá? E outra coisa que muitas pessoas vão achar que somente é feito em pergunta, mas não, pessoal, ele também é utilizado com frases afirmativas. Agora a gente vai ver várias frases e vamos ver que também frase afirmativa ele existe. Tá? Então vamos lá, W8 questions, quando já tem construção de phrasal verb definida, ou também é utilizado também em afirmação. Vamos lá, gente. Ó, só para começar a fazer isso foi 11 minutos, mas é muito importante falar sobre isso, pessoal. Vamos lá. Primeira frase, where are you from? Normal, a gente aprendeu, né? Então aqui a gente vai ver os gatilhos, tá, pessoal? Todo aqui que tiver grifado e sublinhado são os gatilhos dessa frase. E aqui vai estar também sublinhado a preposição. Então aqui, ó, where are you from? Então, de onde você é? Perfeito? Where, aqui, ó, W8 question, aí, are you from? Então, de onde você é? Então, esse D ficou no final. Próximo aqui, ó, where do you come from? A gente viu nessa aula, where do you come from? Ó, de onde você vem? Where do you come from? Se fosse traduzir ao pé da letra, onde você vem de, tá? Mas where do you come from? De onde você vem? Então essa frase também é bem comum, a gente sabe que o from fica no final, tá? Outra coisa, pessoal, é que aqui eu estou usando do you, are you, aqui pode ser com qualquer pessoa, tá? Eu só estou colocando os exemplos, mas pode ser where is she from? Por exemplo, o verbo to be do he, she, it, né? Where is she from? De onde ela é? Where is he from? De onde ele é? Where is it from? De onde isso é? Where are they from? De onde eles são, tá? Então pode trocar o pronome, só que você tem que se lembrar de trocar os auxiliares, tá? Ou o verbo to be de acordo. Por exemplo, where do you come from? De onde você vem? Se for he, she, it, where does he come from? De onde ele vem? Where does she come from? De onde ela vem? Where does it from? Where does it come from? De onde isto vem? Entendeu? Então aqui é só trocar o pronome e os auxiliares, verbo to be de acordo, tá? Só para não ficar pensando que é só com um pronome específico. Continuando. Ó, what is she talking about? Aqui, ó, de novo, W8 question, grifados, todos grifados aqui, ó. What is she talking about? Então, do que ela está falando ou sobre o que ela está falando. Mas aqui fica o que ela está falando sobre, né? Mas aqui, ó, repare, pessoal. O verbo to be, aqui, where, fica o from. O come, aqui, ó, come, neste caso, de origem, from também. Ó, o to talk, eu estou usando, o to talk, eu não estou usando to talk to, né, falar com. Aqui eu estou falando falar sobre. Então, to talk about, tá? What is she talking about? Então, o mesmo verbo pode ter uma outra preposição, dependendo da situação, tá? Quando eu falei lá em cima, talk to, é porque a gente sabe conversar com, né? Mas conversar sobre, a gente sabe que é o about, tá? Então, what is she talking about? Sobre o que ela está falando. Próximo aqui, ó. Do you know what he is talking about? Do you know... Ó, aqui, ó, fazendo uma pergunta no começo, né? A gente viu. What he is talking about. Então, você sabe do que, sobre o que ele está falando? Do you know what he is talking about? Então, aqui, ó. What is he talking about? Então, o verbo to be vem antes. A gente acabou de ver na primeira aula, né, pessoal? What is she talking about? Porque a pergunta é direta. What is she talking about? Agora, aqui não. Vem uma pergunta antes. Do you know? Então, a pergunta fica no do you know. Do you know what he is talking about? Você sabe do que ele está falando? Perfeito? Então, perfeito. Talking about. Vamos ver aqui, ó. What, W8 question, what are you waiting for? Então, aqui, ó. O que você está esperando? What are you waiting for?
Então, é por o que você está esperando, né? Por que você está esperando. Então, what are you waiting for? Aqui, pessoal, eu não quero que a gente grave tanto na questão de gramática e tudo mais. A gente está vendo mesmo como que a frase é formada. Então, se a gente vê desta forma, a gente já sabe que o waiting, quando a gente espera, né, pessoal? Então, o verbo to wait, que é o verbo esperar. Nós esperamos for alguém, né? Ou for alguma coisa. Então, o verbo to wait, a preposição dele é o for. Por exemplo, I wait for my sister. I wait for my sister. Então, eu espero por minha irmã. Aqui, ó. Repare que aqui o for tá vindo depois, porque a frase é afirmativa e tudo mais. I wait for my sister. Agora, aqui na questão, ó, what are you waiting for? Então, por o que você está esperando, tá? Aqui, uma frase afirmativa, tá? That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Então, isso é sobre o que eu estou falando. É sobre isso que eu estou falando, tá? Então, não necessariamente precisa ser pergunta, tá, pessoal? That's what I'm talking about. Então, é sobre isso que eu estou falando, tá? Então, é bem análise, pessoal. Aqui tem muita frase, bastante frase comum, né, que é bem usado, pra gente ficar bem acostumado com o assunto. Próximo aqui, ó. How long have you been studying English for? How long have you been studying English for? Então, por quanto tempo você está estudando inglês? How long have you been studying English for? Tá? Próximo aqui, ó. What are they looking for? What are they looking for? O looking for, a gente acabou de ver lá em cima, né? O to look for é procurar, né? Então, o que eles estão procurando? O to look for é aquela construção, então já fica mesmo assim desse jeito. What are they looking for? O que eles estão procurando? Do you know what they are looking for? Do you know what they are looking for? Então, você sabe o que eles estão procurando? Do you know what they are looking for? Próximo aqui, ó, W8 question. Repare que a maioria deles tem uma W8 question, ó. Essa aqui não tem, mas a gente já sabe que... Ah, na verdade tem, né? O how long, how, né? Próximo aqui, ó. Do you know what they are looking for? Ah, essa aqui a gente já viu. Essa aqui, ó. Who are you going to the party with? Who are you going to the party with? Então, aqui fica legal. Ó. Com quem você está indo para a festa? Então, ó, com quem, né? Fica no começo. Ó. Com quem você está indo para a festa? Mas agora no inglês fica Who are you going to the party with? Então, quando você vai para algum lugar, normalmente você vai com alguém, né? To go with someone. Ir com alguém. Então, who are you going to the party with? Com quem você está indo para a festa? Próximo aqui, ó. Who were you playing with? Who were you playing with? Então, com quem você estava brincando? Who were you playing with? A gente vê que nas perguntas é mais comum, com certeza, mas eu só queria falar que também nas afirmativas podem ter, tá, pessoal? Próximo aqui, ó. What was she thinking about or thinking of? What was she thinking about or thinking of? Então, sobre o que ela estava pensando. Próximo aqui. This is exactly what the internet was created for. This is exactly what the internet was created for. Então, isto é exatamente para que a internet foi criada. This is exactly what the internet was created for. Próximo aqui, ó. What do you need my tools for? What do you need my tools for? Então, para que você precisa das minhas ferramentas, tá? Então, esse what e o for, aqui, pessoal, eles formam uma construção de para quê, tá? Para quê. Então, para que você precisa das minhas ferramentas, tá? Isso aqui, pessoal, pode ser contraído, né? Você pode cortar toda a sentença e só perguntar para quê? What for? Por exemplo, a pessoa perguntou sobre as suas ferramentas, né? Pediu por elas. Você poderia falar a sentença completa. What do you need my tools for? Para que você precisa das minhas ferramentas? Ou somente what for? Para quê? Ah, me presta suas ferramentas? What for? Para quê? O que tu vai fazer? Entendeu? Não precisa necessariamente falar a sentença completa. Pode contrair para what for. Próximo aqui, ó. Cool. There are a lot of people to go to the museum with. Cool. There are a lot of people to go to the museum with. Então, maneiro, legal. Ah, tem muitas pessoas para ir para o museu. Tem muitas pessoas com quem ir para o museu. Ficaria mais ou menos assim, né? Repare que, nesse sentido da frase, é para ir com, né? A pessoa quer falar que tem várias pessoas para ir com, né? Com quem ir, na verdade. Cool. There are a lot of people to go to the museum with. Então, a sentença, né? O contexto também ajuda muito, pessoal. Por isso que fala contexto é tudo, gente. Próximo aqui, ó.
That's nice. You found someone to play with. That's nice. You found someone to play with. Então, que legal, você encontrou alguém para brincar. Ou você encontrou alguém com quem brincar, né? Então, quando uma pessoa brinca, ela pode brincar com alguém. Então, to play with. Tá bom? Vamos reparar nos verbos, pessoal. Eu deixei os verbos aqui anotados, está com as preposições. Próximo aqui, ó. We have a lot of things to get rid of. We have a lot of things to get rid of. Então, nós temos muitas coisas para nos livrar, né? Então, aqui, ó, to get rid of é uma construção feita, então não posso separar, né? We have a lot of things to get rid of, tá? Próximo aqui. Who were you talking to? Who were you talking to? Então, aqui que a gente viu lá em cima, né? Então, com quem você estava falando? Who were you talking to? Tá? Próximo aqui. She's the girl I need to speak with. She's the girl I need to speak with. Então, nessa frase aqui, ó, não tem W8 question, né, pessoal? Mas a gente já sabe que a pessoa quer falar com. Então, a gente sabe que tem que ter o with. She's the girl I need to speak with. Então, ela é a menina, a garota que eu preciso conversar. Com quem eu preciso conversar, né? Próximo aqui. Is this movie you told me about? Is this movie you told me about? Então, é este filme sobre o que você me falou? Tá bom? Tem várias frases aqui pra gente praticar, pessoal. Vamos lá. The teacher that I told you about died yesterday. The teacher that I told you about died yesterday. Então, a professora que eu falei pra você sobre, ou sobre qual eu falei pra você, morreu ontem. Tá? The bench that I was sat on is broken. The bench that I was sat on is broken. Então, o banco, né, que eu estava sentado, está quebrado. Então, quando a pessoa senta, ela senta on, né, no banco, né? Então, the bench I was sat on is broken, tá? Perfeito, pessoal? Por isso que é muito contexto. Aqui não está no final, né? Necessariamente no final, mas está depois do verbo, né? Então, isso já dá uma estranheza, né? The bench I was sat on is broken. Próximo aqui. What cities have you already been to? What cities have you already been to? Então, que cidades você já esteve? Tá? Eu uso bastante quando estou conversando no Cambly isso. What cities have you already been to? Próximo aqui. Be careful. I've just mopped the floor. It's still too slippery to walk on. Be careful. I've just mopped the floor. Não. Be careful. I've just mopped the floor. It's still too slippery to walk on. Então, tenha cuidado. Eu acabei de passar pano. Então, to mop, assim, essa parte aqui, to mop é o verbo passar pano, tá? Aqui é um verbo regular, né? Então é mopped, o passado. Então eu acabei de passar pano no chão ou no piso. The floor pode ser chão ou piso. Ainda está muito, aqui ó, slippery é escorregadio. Está escorregadio demais para caminhar, né? Passar em cima, né? Então, entendeu, pessoal? Be careful, I've just mopped the floor. It's still too slippery to walk on. Então dá pra... O on já dá pra perceber. Pessoal, a gente vai ver mais pra baixo, né? A questão das preposições dá pra gente perceber o sentido, né? Então, por exemplo, sat on, a gente sabe que a pessoa estava sentada em cima. To told you about, que estava falando sobre, aqui ó, to told me about, falando sobre. Talking to, que estava falando com. To speak with, falando com. To get rid of, que é uma construção, então já sabe o que é se livrar. To play with, brincar com, entendeu? With, aí for. O for normalmente é razão, motivo. A gente vai ver mais um pouco mais para baixo o principal uso de cada um, né? Mas aqui, ó. Outra aqui que é legal, pessoal. Where do you live in? Por exemplo, quando a gente não fala onde a gente mora, a gente não fala I live in tal lugar. I live in São Paulo. I live in Alagoas. I live in Brasil. Quando você quiser perguntar onde alguém mora, tem que falar Where do you live in? Então a gente fala Where do you live? Mas o correto que eles usam é Where do you live in? Where do you live in? Aí você fala I live in, tá? Então, in, né, de dentro, morar dentro do local. Where do you live in? Próximo aqui. The city that I grew up in is full of beautiful forests and woods. The city that I grew up in is full of beautiful forests and woods. Tá? Então, a cidade que eu cresci, ou a cidade em qual eu cresci, é cheia de maravilhosas florestas e bosques, né? Woods é bosques. Então, to grow up in. To grow up, esse é um phrasal verb, significa crescer, né? Aí, ele é grow, aqui ó, presente, grow. Passado, que é o que estava na sentença, grew. E o particípio é grown, tá?
Mas então, a cidade na qual eu cresci, ou em qual eu cresci, é cheia de maravilhosas florestas e bosques. The city that I grew up in, então essa aqui é bem comum falar grew up in, is full of beautiful forests and woods. Próximo aqui, ó. You're the only girl my heart beats for. You're the only girl my heart beats for. Então, você é a única menina, garota, que meu coração bate. Por qual meu coração bate? Tá? Então, beats for, né? A razão. O for é muito por razão. Qual, por que que aquilo acontece, né? For. Próximo aqui, ó. Which city, state, country are you in? Né? Então, que cidade, estado, país você está? Ou em qual, né? Você está em, né? Que aqui fica na sentença. Mas sempre quando for perguntar cidade, estado, país que a pessoa tá, are you, é falar are you in, tá? Perfeito? Porque você tá in the state, in the city ou in the country, tá bom? Próximo aqui, ó. What are you looking at? What are you looking at? Então, para que você está olhando? O verbo to look é o verbo olhar, né? O verbo to look. Passado dele ele é regular, então é looked. Particípio looked. Quando a gente olha para algum local, é to look at, tá, pessoal? Então essa é a preposição do verbo to look. Por isso que é bom gravar as preposições. Então aqui, ó. What are you looking at? Então, para que você está olhando? A pessoa está encarando, né? Próxima, mesma coisa aqui, ó. What are you staring at? What are you staring at? Então, o verbo to stare é o verbo encarar. To stare, stared, stared. É o verbo encarar. Então, para o que tu está encarando? What are you staring at? Tá? Próximo aqui, ó. Where's the pen at? Where's the pen at? Então, onde está a caneta? A caneta está em algum local, né? At algum local. Então, where's the pen at? Onde está a caneta? Where's the pen at? Próximo aqui. Which car the robber came out of? Which car the robber came out of? Então, de que carro o assaltante saiu, né? De que carro, tá? Aqui não é from, tá, pessoal? Aqui é óbvio, porque o from é sempre de origem. Poderia ser utilizado o from também, né? Para saber de qual carro na origem. Which car the robber came out of from? Pode ser também utilizado, mas aqui no of é mais de pertencente de qual carro, né, que ele saiu, tá bom? Which car... Então é bem mesmo ver a sentença, pessoal, ver o que é mais comum, tá? Por isso que é bem complicado essa situação. Porque a gente tá vendo várias sentenças para ficar bem mais fácil, né? Próximo aqui, ó. Peraí, deixa eu separar isso aqui. Ó. In the supermarket, there are plenty of shelves to choose your products from. In the supermarket, there are plenty of shelves to choose your products from. Então, no supermercado, o plenty é a mesma coisa que falar very, tá? Many, tá? Muitos, tá, pessoal? Many. Falar muitos, a lot of, muitos, tá? Many e a lot of, né? Very não, tá, gente? Many e a lot of. Mesma coisa, tá? Então, em abundância também, né? Pode significar. Então, no supermercado há muitas, aqui shelves, prateleiras, tá? Então, uma prateleira é shelf. Duas é shelves, tá? Duas ou mais, né? Shelves, então no supermercado há muitas prateleiras para você escolher os seus produtos, tá? Ou de qual você escolher os seus produtos. Então, to choose from, escolher de, né? Escolher de. Perfeito, pessoal? Então, to choose é o from. Próximo aqui. Aqui é um phrasal verb, né? To put on. Então, esse aqui é um phrasal verb separável. Então, put your shoes on. Put your shoes on. Então, vista os sapatos. Então, isso aqui é uma construção, né? To put on, mas ele é um phrasal verb separado, então pode separável, né? Então, pode colocar um objeto no meio da preposição e do verbo. Então, put your shoes on. Coloque seus sapatos, tá bom? Vista ou coloque, né? Próximo aqui. Inside, you're allowed to take your coat off. Inside, you're allowed to take your coat off. Então, dentro, você é permitido de tirar o seu casaco. Então, dentro do local que eles estão indo, né? Então, to take alguma coisa off é desvestir, né? Tirar. To put on, vestir. To take off, desvestir, tirar, tá? Próximo aqui. Who would you rather work with? Who would you rather... Desculpa, pessoal. Who would you rather work with? Who would you rather work with? Então, com quem você preferiria trabalhar? Com quem, né? Who would you rather work with? Próximo aqui.
Where would you like to study at? Where would you like to study at? Então, onde você, né, onde você gostaria de estudar? Aí a pessoa, I'd like to study at Harvard. Por exemplo, ela vai usar o at para falar o local, né? Então, where would you like to study at? Próximo aqui. I don't know all the names the criminal was known by. I don't know all the names the criminal was known by. Então, eu não sei todos os nomes que o criminoso, por qual o criminoso era conhecido. Então, normalmente o by, pessoal, que eu vi, ele é bastante usado com know, né? De saber o nome, normalmente, né? Tá bom? Normalmente vem com esse verbo by, né? Com do nome, de saber, mas normalmente o nome, tá? Saber e o nome. Foi as frases que eu consegui encontrar usando o by, né? A preposição. Próximo aqui, ó. What other names you knew him by? What other names you knew him by? Então, por quais outros nomes você conhecia ele, né? Então, by de novo com nomes, tá? Então, normalmente com nomes que eu vejo o by, mas pode ter outras situações também. A gente tem que ler bastante, ver bastante frase, TV show, né? Séries para poder ver outras diferenças. Próximo aqui. What does she look like? What does she look like? Então, essa aqui, pessoal, é uma construção. Look like, né? Eu quero o like como uma preposição. O look like é quando você quer saber como uma pessoa é, aparentemente, tá? Então, what does she look like? Como ela é? Tipo, aparentemente, né? Cabelo, olhos. Pode perguntar, does she, does he, what does he look like? Como ele parece, como que ele é, né? Como é a aparência dele? O what... Pode ser um objeto também, né? What does it look like? Tá procurando alguma coisa que eu não sei como que é a forma, como que é a cor, né? Então, what does it look like? Como que é, entendeu? Pessoal... E também, aqui, ó, que nem eu fiz aqui, ó. What does it look like? Então, como que é a forma disso? A pessoa está procurando, estamos numa biblioteca. Aí a pessoa está procurando um livro específico, né? Aí eu vou perguntar a cor, né? Para ficar mais fácil. What does it look like? Tá? A pessoa vai falar que é verde. It's green. Aí vai falar com uma pessoa. It's a big book. It's green. Então, um livro grande, ele é verde, entendeu? E aqui nós temos também what is it like? What is it like, pessoal, pode ser traduzido de como é. Então, what does it look like é mais de aparência do objeto, né, fisicamente. What is it like é normalmente falar como é. Por exemplo, what is it like to study English every day? Então, como é estudar inglês todo dia? Como que é essa sensação? Como que é essa... Entendeu? É mais nesse sentido, de explicar como que é essa sensação. What is it like to work there? Como que é trabalhar lá? Entendeu? Precisa falar, legal, é isso, entendeu? Mas não fisicamente. Pode falar fisicamente também, né? Incluir, mas só que o look like é bem de aparência mesmo. Próximo aqui. This is exactly what that image looks like. That is exactly what that image looks like. Então, é exatamente daquela forma que aquela imagem parece, entendeu? Parece, looks like, parece, entendeu? Fisicamente falando, né? Próximo aqui. Where would you like to go? Where would you like to go? Então, onde você gostaria de ir? Desculpa, pessoal. Where would you like to go to? Where would you like to... Até eu esqueci de colocar a preposição, né? Tem que treinar mesmo, gente. Isso aqui é um assunto bem avançado mesmo. Where would you like to go to? Where would you like to go to? Então, onde você gostaria de ir? Né? Para onde, na verdade, né? Para onde você gostaria de ir, né? Where would you like to go to? O legal disso aqui, pessoal, é que... Não sei se vocês usam um celular em inglês, se vocês têm o Uber ou algum aplicativo de transporte. Por exemplo, aqui, ó, nessa frase. Where would you like to go to? Então, para onde você gostaria de ir? Nos aplicativos de transporte, eles cortam essa parte toda para contrair e só fala where to, where to, where to. Aí, o que significa esse where to? É where would you like to go to? Para onde você gostaria de ir? Aí só fica where to. Fica para onde, né? Na verdade, para onde? Mas eles estão contraindo tudo isso aqui, ó. Where would you like to go to? Tá bom? Bem legal, viu? Um uso aí. Por que fica where to somente nos aplicativos? Próximo aqui, ó. Someone who I can be real with. Someone who I can be real with. Então, alguém que eu possa ser real. Alguém com quem eu possa ser real, né? Então, sentido de com. Também contexto, gente. Aqui, ó. Because of what you want to dream about. Or because of what you want to dream of. Então, por causa do que você quer sonhar. Por causa ou porquê, né? Ou do que você quer sonhar. Tá bom? Próximo aqui, ó. What you want, you hope for. What you want, you hope for. Então,
o que você quer, você espera, né? Espera no sentido esperançosamente, né? Próximo aqui. That's all anybody could ask for. That's all anybody could ask for. Então, aqui, ask for já é uma construção, né, pessoal, que a gente viu. Então, isso é tudo que alguém poderia pedir, tá? Próximo aqui. I don't have the skills or experience that the available roles ask for. Então, eu não tenho as habilidades nem a experiência. Aqui tá errado, tá? Aqui é nor, tá? I don't have the skills nor experience that the available roles ask for. Então, eu não tenho as habilidades nem a experiência que a vaga, né, rules, que a vaga disponível pede, né? Então, to ask for já é uma construção. Vamos lá. Aqui uma dica mais, né, pessoal? Estando atento aos gatilhos, né? Então, os gatilhos que a gente colocou, né, que é o W8 question, muitas vezes o verbo aqui que a gente colocou, aqui, ó. Estando atento aos gatilhos da frase, mostramos... aqui é até difícil falar em português, né? Estando atento aos gatilhos da frase mostrados acima e o contexto, fica mais fácil saber qual proposição virá. Então é aquilo, né, pessoal, que a gente acabou de falar. De acordo com o contexto que você quer dizer, você já sabe que é falar com alguém. Então você já sabe que vai vir um with. Você já sabe que é falar com alguém. Então se você usar o talk, já sabe que vai ser o talk to. Tá bom? Se você quer saber a razão, o motivo, então tu sabe que é o what, alguma coisa for. Tá bom? Então é bem utilizar bastante mesmo, pessoal. Utilizar bastante e ver os padrões. Vamos ver, por exemplo, aqui, ó, algumas dicas, né? O with. O with é utilizado quando se é feito algo com alguém ou com algo, né? Então, por exemplo, ó, I need to find someone to work with. Então, eu preciso achar alguém para trabalhar, com quem trabalhar. Então, quando você já quer dizer isso, no sentido de estar junto, já tem que vir o with depois. Próximo aqui, ó. Who did you play with? Com quem você brincou? O about. O about é utilizado quando se quer saber sobre, né, algo que aconteceu ou alguém, tá? Então, por exemplo, what are you talking about? Essa frase é muito comum. What are you talking about? Sobre o que você está falando? She's the girl I told you about. Então, ela é a garota que eu falei sobre qual eu falei para você, tá? A partir aqui, agora o from. O from é utilizado quando se quer saber a origem de algo ou alguém, né? A origem, de onde veio. Where are you from? Que a gente acabou de ver, né? De onde você é? Where do you come from? Perfeito, aqui, ó. Can you tell me what cities the events started from? Então, ó, você pode me dizer de quais cidades os eventos começaram? Então, ó, can you tell me what cities the events started from? Tá? Então, de quais cidades, né? De quais cidades os eventos iniciaram, começaram? O for, pessoal, ele é o mais complicadinho de entender, mas é prática, como eu falei. O for ele é utilizado quando se quer saber ou indicar por qual motivo algo aconteceu ou existe, né? Por qual motivo aquilo existe, ou por qual motivo aquilo acontece, por qual motivo você está fazendo isso. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, what are you waiting for? Então, o que você está esperando? Por o que você está esperando? Então, por qual motivo você está esperando? Próximo aqui, ó. What do you need to know my name for? Então, para que você deseja saber? Então, por exemplo, para que você deseja... Não. Para que você precisa saber meu nome? Então, what do you need to know my name for? Então, para quê? O que você vai usar meu nome, entendeu? Muitas vezes é what for, somente. Para quê? What for? E aqui, ó. This what the social media was created for. Então, aqui, ó. É por isso... this what, isso, o que, isso, não, this is, aqui é this is, tá, pessoal, desculpa. This is what the social media was created for. Isto é para que a rede social, né, social media, foi criada para, né, para isso que a rede social foi criada. Então, a razão da mídia social existir, né, this is what the social media was created for. Para isso que ela foi criada, entendeu? Próximo aqui, ó. That's what friends are for. Inclusive, isso é uma música, tá, pessoal? Muito boa. That's what friends are for. Então, para isso que os amigos são. Então, a razão de se ter amigos, o motivo. E aqui é aquela frase que eu gosto de ter ela, né? Porque é totalmente isso, pessoal, no inglês. É somente a prática, tá? Somente a prática leva à perfeição. A melhoria, na verdade. Na perfeição e a melhoria, né? Faz você melhorar. Então é muita prática, pessoal. Aqui esse material acabou aqui, então foram diversas frases, 11 páginas que eu coloquei só de frase, para que a gente possa
tá praticando o conteúdo, tá, gente? Então essa foi a aula de preposition stranding, tá bom, pessoal? Então, as preposições de finais de frases, preposições que vêm depois. Estudem bastante esse conteúdo, vai estar na pasta, tá bom? Vai ter essas frases, então tem bastante exemplo aqui que é bastante usado. Para não ficar mais estranho, né? Ver uma preposição no final da frase. Então, sem mais delongas, pessoal, na próxima aula a gente vai ver fazer os exercícios. Tá bom, pessoal? I'll see you in the next class. Bye!